Você é nosso pai, as duas crianças disseram ao chefe da máfia no elevador, bem na frente de seu capanga mais confiável. O elevador privado da Torre Blackwood zumbia suavemente enquanto subia em direção ao 50º andar. Harrison Blackwood, o homem que chamavam de ceifador, o rei das sombras, que controlava todas as operações ilegais de Boston a Washington, Distrito de Colômbia. Ele estava completamente imóvel em seu terno preto de 3 peças. Ao seu lado estava Sterling Cross, seu braço direito por 15 anos, falando em voz baixa e profissional sobre a mais recente ameaça territorial de Knox Valentine. O elevador desacelerou e parou no 25º andar, e as portas se abriram. Duas crianças entraram. Um menino de cerca de 7 anos com olhos cinzentos que pareciam muito firmes, muito avaliadores, e uma menina que segurava um ursinho de pelúcia gasto perto do peito, com fitas vermelhas amarradas em seu cabelo escuro. Eles não alcançaram o painel, não pressionaram um único botão, como se já soubessem exatamente para onde estavam indo. Eles simplesmente levantaram seus rostos e olharam para Harrison. A pequena mão da menina encontrou a manga do irmão, puxando uma vez como se para se ancorar, e ela sussurrou: "É ele, Jasper, é o nosso pai." O menino deu um passo à frente. "Você é nosso pai, Harrison Blackwood. Nós finalmente te encontramos." A mão de Harrison congelou em seu bolso. Os dedos de Sterling se moveram instintivamente em direção à sua arma escondida antes de se conter. Eram crianças. "Com licença." A voz de Harrison era gelo, o mesmo tom que ele usava antes de destruir impérios. "A mamãe tem sua foto." A menina abraçou seu ursinho com mais força na mesa de cabeceira dela. Seu nome estava no verso. Jasper desdobrou um papel, a capa da revista Fortune com Harrison, ao lado de um desenho de giz de cera. Um homem alto de preto de mãos dadas com duas pequenas figuras e uma mulher. "Pegamos o metrô do Brooklyn. A mamãe não sabe que estamos aqui. Nós só queríamos te conhecer, só uma vez." Sterling olhou para seu chefe. "Você tem filhos? Você já teve um momento em que seu mundo inteiro mudou? Quando tudo que você construiu, o poder, o império, o medo que você comandava, de repente não significava nada comparado a dois pequenos rostos olhando para você com esperança?" A mente de Harrison ficou em branco. Ele não tinha filhos, nunca os quis. Sua vida era violência e controle. A última coisa que ele precisava era de uma fraqueza. A última coisa que ele precisava era de algo que alguém pudesse usar contra ele. Mas o rosto do menino, os olhos cinzentos que Harrison via todas as manhãs no espelho, o arco exato de suas sobrancelhas e a linha do tempo, 8 anos atrás. Pearl Ashford, a garçonete com um sorriso caloroso naquele bar sofisticado, noites tardias, uísque compartilhado, conversas que o faziam se sentir humano. Então a guerra dos Mareno eclodiu, a emboscada que quase o matou. Quando ele finalmente voltou para encontrá-la, ela tinha ido embora, desaparecido sem deixar vestígios. Ele presumiu que ela queria sair. Ele estava errado. Harrison se abaixou lentamente no nível dos olhos das crianças. Sterling deu um passo para trás. Em 15 anos, ele nunca tinha visto seu chefe se ajoelhar para ninguém. "Qual é o nome da sua mãe?" "Pearl Ashford", a menina disse com orgulho. "Ela é dona de uma padaria no Brooklyn. Ela fala de você às vezes. Ela disse que você era forte. Ela disse que você não sabia sobre nós. Não precisamos de nada", Jasper acrescentou rapidamente. "Nós só queríamos saber se você era real." O elevador passou pelo 45º andar. Sterling pigarreou. "Chefe, a situação com Knox. Cuide disso você mesmo." Sterling congelou. Harrison Blackwood controlava tudo pessoalmente. Cada decisão, cada movimento. "Eu disse para cuidar disso." Assunto de família. Assunto de família. Em 15 anos, Sterling nunca o ouviu usar essa palavra. Harrison apertou o botão do saguão. O elevador desceu. Enquanto eles passavam andar por andar do império que ele construiu com sangue, Harrison sentiu algo se quebrar dentro dele. Algo trancado por tanto tempo que ele havia esquecido que existia. "Você está surpreso em nos ver?" a menina perguntou. Um som escapou dele, quase uma risada. "Muito. Eu não sabia que vocês existiam até 2 minutos atrás. Mas você não está bravo." A voz de Jasper vacilou um pouco. "Não." Harrison quis dizer isso mais do que qualquer coisa em anos. "Não estou bravo, apenas processando." As portas do saguão se abriram.
Pisos de mármore, tetos altos, funcionários evitando o contato visual com o chefe. Nenhum deles tinha ideia de que duas crianças de 7 anos tinham acabado de fazer o que gangues rivais, agentes federais e assassinos não conseguiram fazer por 20 anos. Pegar Harrison Blackwood completamente de surpresa. Onde sua mãe pensa que vocês estão? Na escola. Os dois gêmeos disseram culpados. Harrison verificou seu Rolex. 3h30. Pearl saberia que eles estavam desaparecidos. Ela estaria apavorada. Sterling, o carro, agora! Para onde estamos indo? Harrison observou seus filhos andando na frente, Ruby apontando para a fonte, Jasper mantendo uma mão protetora perto do cotovelo dela. Tão pequenos, tão corajosos, tão vulneráveis em um mundo cheio de pessoas que os machucariam apenas para machucá-lo. Brooklyn, vamos encontrar a mãe deles. Sterling se juntou a ele. Chefe, se isso for real, todos vão descobrir. Knox, os federais, todos. Eles serão alvos. Eu sei. O que você vai fazer? Os olhos cinzentos de Harrison endureceram. O ceifador despertando. O que for preciso. E pela primeira vez em 20 anos, o homem que não temia nada estava com medo. Não de inimigos, não da morte, mas de falhar com duas pessoas pequenas que o encontraram em um elevador e mudaram tudo. Se esta história tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que acredita em segundas chances e se inscreva para mais contos de amor e redenção. O Rolls Royce preto brilhante parou em frente a uma pequena padaria em uma rua tranquila do Brooklyn. A placa dizia, Padaria Doce Pérola. Com uma pérola branca brilhando sob a luz suave do crepúsculo, Harrison olhou pela janela do carro, seu coração batendo mais forte do que nunca ao enfrentar um inimigo. Sterling desligou o motor, olhou para o chefe no espelho retrovisor, mas não disse nada. As duas crianças no banco de trás já haviam começado a se contorcer de excitação. Ruby abraçando seu ursinho de pelúcia Pepper com força, seus olhos brilhando. Esta é a loja da mamãe. Mamãe faz os melhores waffles do mundo. Jasper abriu a porta antes que alguém pudesse reagir, pegou a mão de sua irmãzinha e correu em direção à padaria. Harrison saiu do carro e parou por um segundo, observando as duas pequenas figuras correrem. Seus filhos, o pensamento ainda era muito novo, muito estranho para ele absorver completamente. Dentro da padaria, uma luz amarela e quente se derramava pelo vidro. E então ele a viu. Pearl Ashford estava atrás do balcão, um telefone preso entre o ombro e a orelha. Sua mão tremia enquanto folheava as páginas de um caderno. Sua voz em pânico chegava até a calçada. Sim, eu sei que a escola termina às 3h15, mas meu filho não está no ônibus. Por favor, verifique novamente. Por favor. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Este era o terror mais profundo que uma mãe pode conhecer. O terror de não saber onde seu filho está. A porta da padaria se abriu. Ruby e Jasper entraram como dois pequenos redemoinhos. Mamãe. Mamãe. Eu encontrei o papai. Pearl deixou o telefone cair. Ela caiu de joelhos, puxando as duas crianças para seus braços, segurando-as com tanta força que era difícil respirar. Onde vocês foram? Eu estava apavorada. Vocês têm alguma ideia de quão preocupada eu estava? Sua voz era raiva e lágrimas, alívio e pânico, tudo misturado. Ruby beijou a bochecha de sua mãe. Desculpe, mamãe, mas Jasper e eu encontramos o papai. Ele está lá fora. Pearl levantou a cabeça e o tempo parou. Harrison Blackwood estava na porta, sua figura alta bloqueando a luz de fora. 8 anos. 8 anos desde a última vez que ela viu aquele rosto. Ele havia mudado. As feições que costumavam se suavizar quando ele estava com ela haviam se endurecido em pedra. Os olhos cinzentos que antes continham um calor raro quando olhavam para ela, agora estavam frios como aço. Cabelo preto com toques de prata em suas têmporas, um terno preto de 3 peças perfeitamente ajustado. Ele parecia mais perigoso, mais poderoso e mais distante do que ela jamais o conhecera. Mas ainda eram aqueles olhos, os olhos que assombraram seus sonhos por 8 longos anos. Os olhos que ela via todos os dias no rosto de Jasper. Pearl se levantou lentamente, instintivamente, puxando as crianças para trás dela. Não por medo, por fúria. 8 anos de raiva enterrada explodiram agora como um vulcão. Vão para o quarto dos fundos agora. Sua voz não tremeu. Estava fria. Final absoluta.
Mas mamãe, o papai acabou de chegar. Ruby tentou protestar. Agora mesmo. Ruby olhou para Harrison, depois para sua mãe, seu lábio inferior começando a tremer. Jasper entendeu mais do que sua irmã. Ele pegou a mão de Ruby e a puxou. Vamos, Ruby, deixe os adultos conversarem. Quando a porta dos fundos se fechou, Pearl se virou para Harrison. Os olhos castanhos que antes eram gentis agora queimavam como fogo. O que você quer aqui, Blackwood? Não, Harry. Não, Harrison. Blackwood, seu sobrenome, como uma parede entre eles. Harrison entrou na padaria e fechou a porta atrás de si. Eu quero saber porque só estou descobrindo que tenho filhos. Depois de 7 anos, você não tem o direito de perguntar. Pearl ficou de pé, recusando-se a dar um único passo para trás. Você desapareceu há 8 anos. Nenhuma palavra, nenhuma mensagem, como se eu nunca tivesse existido. Pearl, eu posso explicar. Eu não preciso ouvir. Ela o interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Eu não preciso da sua explicação. Eu não preciso dos seus motivos. Eu não preciso de nada de você. Harrison ficou ali pela primeira vez em 20 anos, sem saber o que dizer. Ele era o ceifador, o homem que todo o submundo temia. Mas na frente desta mulher, ele era apenas um homem acusado de abandoná-la e aos filhos que eles compartilhavam. Saia! Pearl apontou para a porta antes que eu chame a polícia. Harrison sabia que ela não estava brincando, e ele também sabia que este não era o momento de forçar nada. Não na frente das crianças. Não enquanto a raiva dela ainda estava tão quente. Ele pegou sua carteira, tirou um cartão de visita preto com letras prateadas e o colocou no balcão. Quando estiver pronta para ouvir, me ligue a qualquer hora. Pearl não olhou para o cartão, não olhou para ele. Ela apenas ficou ali com as duas mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Harrison se virou e saiu, cada passo pesado como se pedras estivessem amarradas a seus pés. O Rolls-Royce ainda estava esperando do lado de fora. Sterling abriu a porta do carro, mas Harrison não entrou imediatamente. Ele ficou na calçada, olhando pela janela da padaria. Pearl havia se virado, seus ombros tremendo. Ela estava chorando, e não havia nada que ele pudesse fazer para confortá-la. Ainda não. Harrison entrou no carro e observou a pequena padaria encolher no espelho retrovisor. Pela primeira vez em sua vida, o chefe da máfia mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos não sabia qual era o próximo passo. Naquela noite, Harrison sentou-se sozinho na cobertura do 50º andar da Torre Blackwood. O copo de uísque em sua mão nunca parecia esvaziar. As luzes de Manhattan cintilavam além da janela, mas ele não via nada além do rosto de Pearl. A raiva em seus olhos, a dor de 8 anos. O relógio marcou 11 da noite. O telefone de Harrison vibrou. Um número desconhecido, do Brooklyn. Ele atendeu e antes que pudesse dizer uma palavra, uma pequena voz veio através da linha. Papai. Jasper. A voz do menino era um sussurro, como se ele tivesse medo que alguém pudesse ouvir. Sou eu, Jasper. Harrison se endireitou. O que foi? A mamãe está chorando a noite toda, papai. A voz de Jasper falhou. Eu posso ouvi-la chorando em seu quarto. Ruby também não consegue dormir. Estamos com medo. O coração de Harrison se apertou. Papai, você pode voltar, por favor? Na manhã seguinte, quando a primeira luz do sol tocou à frente da padaria, o Rolls-Royce preto já estava estacionado do outro lado da rua. Harrison saiu sozinho, sem Sterling, sem guarda-costas, apenas ele e a determinação de descobrir a verdade. O sino acima da porta soou suavemente quando ele a empurrou e entrou. Pearl estava atrás do balcão, secando bandejas de assar com mãos firmes. Ela olhou para ele sem surpresa, como se soubesse que ele voltaria, como se estivesse esperando por este momento a noite toda. Onde estão as crianças? Harrison perguntou, sua voz mais baixa que o normal. Na escola, como qualquer outra criança normal. Pearl pousou a bandeja e encontrou seus olhos. Jasper te ligou ontem à noite, não era uma pergunta. Ela sabia. Harrison assentiu sem negar. O menino estava preocupado com você. Pearl fechou os olhos por um breve segundo e soltou um suspiro silencioso. A fúria da noite anterior parecia ter diminuído, substituída pela exaustão profunda de uma mulher que lutou sozinha por muito tempo. Venha para os fundos. Não quero falar aqui fora.
Ela o conduziu pela porta dos fundos para a pequena cozinha, onde o cheiro de manteiga e baunilha pairava no ar. Formas de assar estavam empilhadas ordenadamente nas prateleiras. Uma fotografia de Ruby e Jasper estava presa na geladeira. As duas crianças sorrindo largamente, creme espalhado por seus rostos. Harrison olhou para a foto e algo dentro de seu peito se torceu dolorosamente. 8 anos. 8 anos de momentos como aquele que ele nunca tinha visto. Pearl se encostou no balcão, cruzando os braços sobre o peito. Continue. O que você quer explicar? Harrison ficou em frente a ela, mantendo distância suficiente para que ela não se sentisse ameaçada. Eu não te abandonei, Pearl. Eu quase morri. Ela não reagiu. Ela simplesmente ficou ali, esperando que ele continuasse. Seus olhos castanhos escuros não revelavam nada. Na última noite em que nos vimos, eu te disse que tinha que resolver uns negócios. Harrison começou, sua voz uniforme, quase como se estivesse entregando um relatório. Era a guerra com a família Mareno. Eles me emboscaram no caminho de volta. 3 balas, uma no meu ombro, uma no meu abdômen, uma que quase atingiu meu coração. Pearl respirou fundo, mas ainda não disse nada. Fiquei no hospital por 2 meses. Depois disso, vieram 18 meses de guerra. Mareno tinha aliados em todos os lugares. Eu não podia contatar ninguém de fora. Não era seguro. Harrison fez uma pausa e olhou para ela. Quando acabou, voltei para te encontrar, mas você tinha ido embora. O apartamento estava vazio. O bar disse que você tinha se demitido. Ninguém sabia para onde você foi. Era como se você tivesse desaparecido da face da terra. O silêncio se estendeu entre eles. Pearl riu, mas o som era tão amargo que quase passou por um soluço. Porque eu tive que desaparecer, ela caminhou até a pequena janela e olhou para o beco estreito atrás da loja. Ela estava de costas para Harrison, seus ombros esguios tremendo levemente. 2 semanas depois que você desapareceu, alguém veio ao bar me procurando. Sua voz baixou como se estivesse recontando um velho pesadelo. 2 homens, ternos pretos. Eles sabiam meu nome, sabiam quem eu era para você, até sabiam o endereço do apartamento que eu estava alugando. Harrison ficou perfeitamente imóvel, cada músculo de seu corpo se contraindo. Eles disseram que se eu permanecesse conectada a Harrison Blackwood, eles me matariam. Não era uma ameaça vazia. Eles descreveram exatamente o caminho que eu fazia para o trabalho todos os dias. Eles sabiam onde eu comprava café todas as manhãs. Eles sabiam de tudo. Pearl se virou para ele, seus olhos vermelhos mas secos. Ela já tinha chorado o suficiente. Ela chorou por 8 longos anos. Eu estava com medo, Harrison. Tão assustada que às 3 da manhã, eu empacotei tudo o que podia carregar e desapareci. Mudei meu nome, mudei de cidade, mudei tudo. E então você descobriu que estava grávida. Harrison disse, sua voz rouca. Pearl assentiu. 2 meses depois que cheguei ao Brooklyn, sozinha, sem seguro, sem família, sem economias. Ela soltou uma risada oca. Você sabe como é perigoso dar à luz gêmeos? Eu quase morri na mesa de hemorragia. O médico disse, mais 10 minutos e teria sido tarde demais. Harrison cerrou os punhos até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele imaginou Pearl sozinha em um quarto de hospital, morrendo sem ninguém ao seu lado enquanto ele estava em outro lugar, sangrando por uma guerra de gangues. Quem? Ele perguntou, sua voz tão fria que o ar na cozinha pareceu congelar. Quem te ameaçou? Pearl balançou a cabeça. Eu não sei, eles não deram nomes, não disseram quem eram, apenas que sabiam sobre você, sabiam quem você era, sabiam o que você fazia. Harrison se virou e deu um soco forte na parede. O gesso rachou sob a força de seu golpe. Eu vou descobrir, não importa quanto tempo leve. Já se passaram 8 anos, Pearl disse, sua voz cansada. Eu não preciso que você os encontre. Eu não preciso de vingança. Eu só preciso que você fique longe. Deixe eu e as crianças vivermos em paz. Você acha que é tão simples? Harrison se virou para ela, seus olhos cinzentos tempestuosos. Você acha que eu posso ir embora depois de saber que tenho filhos? Depois de saber o que você passou? Eu vivi 8 anos sem você. Eu criei 2 filhos sozinha. Eu construí esta padaria a partir de um carrinho na calçada. Pearl se aproximou dele, levantando o queixo e encontrando seu olhar sem vacilar. Eu não preciso ser salva. Eu não preciso de você. Harrison olhou para ela, esta pequena mulher que enfrentou tudo sozinha, mais forte do que qualquer soldado que ele já conheceu e mais frágil do que ela acreditava.
É tarde demais, Pearl, ele disse, sua voz baixa e firme. As crianças me encontraram em Manhattan, no meu prédio, câmeras de segurança por toda parte. É apenas uma questão de tempo até que meu pessoal saiba. E se meu pessoal sabe, ele deixou o significado assentar no silêncio. Então meus inimigos também saberão. Knox Valentine. Os outros. Eles estão sempre procurando minha fraqueza. E agora eles podem encontrá-la. Pearl empalideceu, mas não recuou. Então o que você quer? Harrison olhou diretamente em seus olhos, e sua voz não pertencia mais a um chefe da máfia. Pertencia a um pai. Eu quero proteger você, você e as crianças. Essa é a única coisa que eu quero. E isso é algo que você não pode fazer sozinha. Não com homens como Knox Valentine. Pearl ficou em silêncio por um longo tempo depois que Harrison terminou de falar. Ela queria discutir. Queria dizer que viveu em segurança por 8 anos sem a proteção de ninguém. Mas no fundo, ela sabia que ele estava certo. Seus 2 filhos pegaram o metrô pela cidade sozinhos, entraram no prédio de um dos homens mais perigosos da América e declararam na frente de todos que ele era o pai deles. Se Harrison não os tivesse visto primeiro, se tivesse sido outra pessoa, um de seus inimigos, as consequências teriam sido impensáveis. Deixe-me proteger você, Harrison disse, sua voz suavizando um pouco. Não porque você precisa de mim, mas porque as crianças precisam estar seguras. Pearl fechou os olhos e respirou fundo e firmemente. Esta foi a decisão mais difícil que ela enfrentou desde a noite em que fugiu há 8 anos. Deixar Harrison Blackwood voltar para sua vida significava permitir que seu submundo tocasse sua família. Mas mandá-lo embora significava deixar seus filhos desprotegidos de perigos que ela nem conseguia ver. Tudo bem. Ela abriu os olhos e encontrou seu olhar. Mas nos meus termos, Harrison assentiu, esperando. Você pode ver as crianças, mas não passa a noite. Você não interfere na forma como eu as crio. Você não traz nada relacionado ao seu trabalho para perto desta padaria. E se as crianças não quiserem te ver, você respeita isso. Combinado. Harrison respondeu sem um segundo de hesitação. Pearl ficou um pouco surpresa com a facilidade com que ele aceitou. Ela se preparou para uma negociação tensa, mas ele concordou como se aquelas regras não significassem nada em comparação a poder estar perto de seus filhos. Mais alguma coisa? Ele perguntou. Pearl balançou a cabeça, ainda desconfiada. Por enquanto, isso é o suficiente. Naquela tarde, quando o ônibus escolar amarelo parou em frente ao portão, Ruby e Jasper desceram com suas mochilas nos ombros. Ambos congelaram quando viram o que os esperava. Sua mãe estava lá como sempre, mas ao lado dela estava um homem alto de terno preto, com olhos cinzentos fixos neles. Papai! Ruby gritou primeiro, largando a mochila no chão e correndo em direção a Harrison como uma pequena bala. Papai, você realmente voltou. Ela se jogou em suas pernas, segurando-o como se ele pudesse desaparecer no momento em que ela o soltasse. Harrison ficou rígido por um segundo, sem saber o que fazer. Por 20 anos ele estava acostumado a dar ordens, a controlar todas as situações. Nada o havia preparado para uma menina de 7 anos agarrada às suas pernas e chamando-o de papai. Lentamente ele se ajoelhou para que Ruby pudesse envolver seus braços em seu pescoço. Jasper se aproximou mais devagar, seus passos cautelosos, seus olhos cinzentos observando tudo. Ele parou a alguns passos de distância e olhou para sua mãe em busca de confirmação. Pearl deu um pequeno aceno. Seu pai vai ficar por um tempo. Jasper se virou para Harrison, ainda mantendo distância. Ele não correu para seus braços como sua irmã. Em vez disso, ele perguntou sem rodeios. Você mata pessoas? Pearl quase o repreendeu pela pergunta, mas Harrison levantou a mão para impedi-la. Ele se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Jasper, um braço ainda segurando Ruby, que se agarrava ao seu pescoço. Existem pessoas que querem machucar minha família, ele disse, olhando diretamente nos olhos de seu filho. E eu não deixo isso acontecer. A qualquer custo, Jasper ficou em silêncio, pensando. Seus olhos cinzentos idênticos aos de Harrison piscando pensativamente. O menino estava pesando, avaliando, julgando, da mesma forma que Harrison fazia ao enfrentar um novo associado. Finalmente Jasper assentiu. Tudo bem, eu aceito isso. Como se ele tivesse acabado de assinar um contrato de negócios em vez de falar com seu pai. Harrison quase riu. O menino era inconfundivelmente seu. Ruby não prestou atenção à troca séria.
Ela tirou seu ursinho de pelúcia Pepper da mochila e o enfiou nas mãos de Harrison. Papai, segure o Pepper para mim. O Pepper gosta de você. Harrison olhou para o velho urso, seu enchimento achatado, um olho faltando, a orelha esquerda costurada desajeitadamente. Ele o segurou com as duas mãos, desajeitado como se fosse uma bomba relógio. O ceifador, o chefe da máfia mais temido da costa leste, parado no portão de uma escola primária com um terno de $10.000, segurando um urso de pelúcia gasto. Se Sterling pudesse ver isso, ele nunca acreditaria em seus olhos. Você vai ficar para o jantar, certo? Ruby olhou para ele, seus olhos grandes cheios de esperança. Harrison olhou para Pearl. Ela estava de braços cruzados, lábios pressionados. Então ela soltou um suspiro relutante e deu um pequeno aceno. Um jantar e você lava a louça. Harrison assentiu imediatamente, fechado. Ruby comemorou e pegou a mão de Harrison, puxando-o. Jasper pegou a mochila de sua irmã e caminhou ao lado de sua mãe, ocasionalmente olhando para o homem desconhecido que se deixava ser conduzido como um cachorro grande e obediente. O jantar naquela noite foi simples. Macarrão com molho de tomate e almôndegas, pão torrado, salada. Não havia vinho caro, nem mesa de jantar de carvalho centenária, nem criados esperando atrás das cadeiras. Apenas 4 pessoas sentadas em volta de uma pequena mesa na cozinha apertada atrás da padaria. Ruby falou sem parar sobre a escola, sobre sua professora, sobre o hamster da classe chamado Sr. Bigodes. Jasper era mais quieto, mas de vez em quando oferecia um comentário afiado que fazia Harrison olhá-lo com admiração silenciosa. Pearl observava tudo, ainda cautelosa, mas seus ombros estavam menos rígidos do que naquela manhã. Harrison sentou-se ali com um garfo na mão, absorvendo a cena diante dele. Ele não conseguia se lembrar da última vez que compartilhou um jantar em família. Talvez nunca. Seu pai morreu quando ele tinha 15 anos, sua mãe antes disso. Desde então, suas refeições foram sozinho, em uma cobertura fria ou em restaurantes luxuosos, cercados por pessoas em quem ele não confiava. Mas aqui, nesta pequena cozinha cheia do cheiro de molho de tomate e o som da risada de Ruby ecoando nas paredes, Harrison sentiu algo que há muito esquecera. O sentimento de pertencer a algum lugar. 200 milhas a oeste de Manhattan, em uma mansão no topo de uma colina com vista para um vale tranquilo na Pensilvânia, Knox Valentine sentou-se em um escritório com painéis de carvalho escuro. A luz de velas de um candelabro antigo lançava sombras mutáveis em seu rosto angular, acentuando a cicatriz que ia de sua têmpora até a bochecha esquerda. Foi um presente de Harrison Blackwood 10 anos antes, quando Knox era um traficante de drogas de pequeno porte, ousando invadir o território da Costa Leste. Ele não havia esquecido. Ele nunca havia esquecido. A porta se abriu e um homem entrou com um tablet na mão. Marco, o tenente mais confiável de Knox, o homem que gerenciava uma rede de inteligência que se estendia por toda a Costa Leste. Há novas informações sobre Blackwood. Marco colocou o tablet na mesa. É muito interessante. Knox levou o copo de uísque aos lábios. Sem pressa. Continue. Harrison Blackwood tem 2 filhos, gêmeos, de 7 anos, um menino e uma menina. Knox parou no meio do movimento, o copo suspenso pouco antes de sua boca. Então ele o abaixou lentamente, um sorriso se espalhando por seus lábios. O sorriso de uma serpente que acabara de descobrir um ninho de filhotes. Diga isso de novo. 2 filhos, senhor. Eles apareceram na Torre Blackwood ontem e se declararam seus na frente de Sterling Cross e de todo um sistema de câmeras de segurança. Knox recostou-se na cadeira. Uma risada baixa ecoou pela sala. O ceifador tem filhos. O ceifador, o homem sem fraquezas. O homem que matou o próprio pai para tomar o poder. O homem que nunca amou ninguém por tempo suficiente para construir uma família tem filhos. Ele balançou a cabeça, ainda rindo baixinho. Que deliciosamente irônico. A mãe se chama Pearl Ashford. Marco deslizou a tela e abriu um arquivo. Ela é dona de uma pequena padaria no Brooklyn. Padaria Doce Pérola. Parece que ela manteve as crianças escondidas de Blackwood por 7 anos. Knox estudou o arquivo, seus dedos batendo levemente na mesa. Siga-os os 3. Quero saber onde as crianças vão para a escola, quais rotas elas pegam, quanta proteção elas têm. Quero saber a que horas essa mulher acorda, onde ela compra seu café, com quem ela fala.
Entendido. Marco assentiu. E Blackwood? Ainda não. Knox se levantou e caminhou até a janela, olhando para o céu escuro. Deixe-o aproveitar ser pai primeiro. Deixe-o amar essas crianças. Deixe-o ter algo a perder. Seus olhos ficaram frios como pedra. Então nós tiraremos isso dele. Enquanto isso, na torre Blackwood, Sterling Cross entrou no escritório de Harrison com uma rara expressão de preocupação. Temos um problema, senhor. Harrison ergueu os olhos da pilha de documentos em sua mesa. Fale. Meus homens avistaram rostos desconhecidos ao redor da padaria. Um carro preto estacionado no final da rua por 3 horas esta manhã. 2 homens se revezando dentro fotografando. Harrison se levantou e caminhou até a janela, com vista para as luzes cintilantes de Manhattan. Placa falsa. Estamos rastreando o veículo. Harrison permaneceu em silêncio por um longo momento. Então ele se virou. Aumente a segurança ao redor da padaria 24 horas por dia, discretamente. Pearl não deve saber. Sterling assentiu, embora sua expressão permanecesse tensa. Se Knox sabe sobre as crianças, ele saberá. Harrison interrompeu, sua voz fria como aço. A questão não é se ele sabe. A questão é o que ele fará, e nós estaremos prontos. Você quer atacar primeiro? Ainda não, Harrison balançou a cabeça. Não há motivo suficiente para iniciar uma guerra. Mas se ele tocar na minha família, ele não precisou terminar. Sterling entendeu. Na manhã seguinte, na padaria Doce Pérola, tudo se desenrolou como de costume. Pearl abriu as portas às 6 da manhã e preparou as primeiras fornadas de doces do dia. O cheiro de baunilha e canela se espalhou pela rua tranquila. Clientes regulares paravam um após o outro. Entre eles estava uma mulher de cabelos castanhos, com cerca de 30 anos, que sempre usava um casaco cinza e pedia um croissant de amêndoas com café preto. Ela vinha todas as manhãs nas últimas 2 semanas, sempre sentada na mesa perto da janela, sempre sorrindo calorosamente para Pearl e as crianças. Ruby é tão adorável, ela disse uma manhã enquanto Ruby passava correndo com um avental empoeirado de farinha. Ela se parece com você. Pearl sorriu sem suspeitar. Obrigada. Ruby é travessa, mas é doce. A mulher assentiu e sorriu. E quando Pearl se virou, ela discretamente levantou o telefone e tirou uma foto de Ruby rindo com Jasper através do vidro da janela. Naquela noite, a fotografia estava na mesa de Knox Valentine. Ele a pegou e estudou as 2 crianças na imagem. Ruby com seu sorriso radiante e cabelo preto amarrado com uma fita vermelha. Jasper com olhos cinzentos afiados olhando diretamente para a câmera como se sentisse alguém observando. Olhos idênticos aos de Harrison Blackwood. A menina é encantadora, Knox murmurou, seu dedo traçando levemente o rosto de Ruby na foto. E o menino é a imagem espelhada de seu pai. Ele pousou a fotografia e se virou para Marco, que esperava por ordens. Enviaremos nossos cumprimentos ao ceifador em breve, muito em breve. 2 semanas se passaram como um sonho estranho que Harrison nunca imaginou que pertenceria a ele. Todos os dias depois de terminar seu trabalho na Torre Blackwood, ele dirigia para o Brooklyn, não mais no Rolls-Royce com motorista particular, mas em um veículo utilitário esportivo preto que chamava muito menos atenção. Sterling ainda o seguia a uma distância cuidadosa, ainda observava cada esquina de cada rua. Mas Harrison queria que seus momentos com as crianças parecessem o mais normais possível. Normal, uma palavra que ele nunca esperou usar para descrever sua vida. No 7º dia da 2ª semana, Ruby anunciou que queria ir ao zoológico. Você nunca foi ao zoológico, não é, papai? Ela perguntou, seus olhos grandes fixos nele como se ele tivesse acabado de confessar que nunca provou sorvete. Harrison teve que admitir a verdade. Ele nunca tinha ido a um zoológico. Quando era menino, sua família não tinha dinheiro para tais luxos. Como homem, ele estava muito ocupado matando e construindo um império. O zoológico do Bronx nunca esteve em sua lista de prioridades. Então, naquela manhã de sábado, o ceifador estava na entrada do zoológico com 2 crianças de 7 anos, sem ter a menor ideia do que deveria fazer. Ruby não esperou que ele descobrisse. Ela pegou sua mão e o puxou para frente como um pequeno redemoinho. Vamos ver os gorilas primeiro, papai. Eu quero ver os gorilas. Jasper caminhou ao lado deles, segurando o mapa do zoológico e lendo as letras miúdas sob cada exibição. Gorilas da planície ocidental estão criticamente ameaçados de extinção. Papai, existem apenas cerca de 100 mil restantes na natureza.
O desmatamento e a caça furtiva são as principais causas. Harrison olhou para seu filho surpreso. Onde você leu isso? Livros? Jasper encolheu os ombros como se fosse óbvio. Eu gosto de ler sobre animais, sobre ciência, sobre tudo. Eles passaram a manhã inteira vagando pelo zoológico. Ruby queria parar em cada recinto, acenando para cada animal como se estivesse cumprimentando velhos amigos. Jasper desempenhou o papel de guia, explicando cada espécie com a precisão de um jovem cientista. E Harrison, o chefe da máfia mais poderoso da costa leste, seguiu as duas crianças como um grande urso obediente, segurando 2 garrafas de água, um saco de pipoca, o ursinho de pelúcia Pepper e um balão em forma de girafa que Ruby insistiu em comprar. Sterling estava a 50 metros de distância, atrás de um carrinho de cachorro-quente, fazendo o possível para não rir. Na semana seguinte, foi o Central Park. Harrison comprou sorvete para as crianças de um carrinho de rua. Morango para Ruby, chocolate para Jasper. Ele não pediu nenhum para si mesmo. Mas quando Ruby insistiu que ele provasse um pouco do dela, ele descobriu que não podia recusar. Eles se sentaram em um banco de pedra sob a sombra de um velho carvalho, observando os corredores passarem, outras crianças brincando na grama. Uma família normal entre centenas de outras famílias normais. Ninguém sabia que o homem sentado ali comendo sorvete com 2 crianças era aquele que o submundo temia. Na semana seguinte foi o Museu de História Natural. Jasper estava em seu elemento. Ele puxou Harrison do Salão dos Dinossauros para o planetário. Seus olhos brilhavam de admiração a cada exibição. Ele lia cada placa em voz alta e fazia perguntas que Harrison nem sempre conseguia responder. Papai, se um asteroide grande o suficiente atingisse a Terra, poderia causar uma extinção em massa como a dos dinossauros, disse Jasper, parado diante de um modelo do Sistema Solar. Mas a NASA está desenvolvendo tecnologia para redirecionar asteroides. Acho que quero trabalhar nisso quando crescer. Harrison olhou para seu filho e sentiu uma onda feroz de orgulho. O menino era brilhante. Não a inteligência astuta do submundo, mas o tipo que poderia mudar o mundo. Você pode fazer o que quiser, disse Harrison. Eu vou garantir isso. No caminho para casa, depois que Ruby adormeceu no banco de trás, Jasper falou inesperadamente. Papai, sim. Na escola, algumas crianças me provocaram. Ele olhou pela janela. Sua voz tão calma como se estivesse comentando sobre o tempo. Eles dizem que eu não tenho pai. Eles dizem que a mamãe é mãe solteira. Eles me chamam de criança sem pai. Harrison apertou o volante até que seus nós dos dedos ficaram brancos. A raiva explodiu como fogo, mas ele a conteve. Quem? Quais são os nomes deles? Está tudo bem, papai. Jasper se virou para ele, olhos cinzentos firmes de uma forma que parecia muito velha para uma criança de sua idade. Eu resolvi. Eu disse a eles que meu pai está muito ocupado fazendo um trabalho importante. Então eu dei um soco na cara de um deles. Eles pararam. Harrison não sabia se sentia orgulho ou alarme. Talvez ambos. Você é forte, ele disse, encontrando o olhar de seu filho no espelho retrovisor. Mas lembre-se, de agora em diante você tem seu pai atrás de você. Você não precisa mais enfrentar tudo sozinho. Jasper assentiu, o canto de sua boca se erguendo em um raro e pequeno sorriso. Naquela tarde, depois do jantar, Ruby entregou a Harrison uma folha de papel dobrada em 4. Eu desenhei isso para você. Harrison a desdobrou cuidadosamente. Era um desenho de giz de cera. 4 figuras de pé, lado a lado, de mãos dadas. Um homem alto vestido de preto, uma mulher com longos cabelos castanhos, um menino, uma menina segurando um ursinho de pelúcia. Acima deles, um sol brilhante e sorridente e letras irregulares que soletravam minha família. Harrison olhou para o desenho por um longo tempo, seu peito apertado. Ele dobrou o papel com cuidado deliberado. Cada dobra precisa como se estivesse manuseando o documento mais importante de sua vida. Então ele o deslizou para o bolso interno de sua jaqueta sobre o coração. Obrigado, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Eu vou guardar para sempre. Pearl estava na porta da cozinha, observando a cena se desenrolar. Ruby estava subindo nas costas de Harrison, exigindo uma carona de cavalinho. Jasper sentou-se por perto, com um livro nas mãos, embora de vez em quando olhasse para o pai com um calor que tentava esconder. E Harrison, o ceifador, o chefe da máfia mais temido, estava sorrindo. Não o sorriso frio que ele usava diante dos inimigos,
Não o sorriso ensaiado de negociação, mas o sorriso de um pai que estava feliz com seus filhos. O coração de Pearl vacilou. Ela se lembrou de quem ele era, do mundo de onde ele vinha, do perigo que o seguia como uma sombra. No entanto, enquanto a risada de Ruby ecoava em suas costas, enquanto os ombros de Jasper finalmente relaxavam pela primeira vez, Pearl não podia negar uma verdade simples. Seus filhos precisavam do pai. E talvez, em algum lugar profundo de seu próprio coração guardado, ela também precisasse dele. Uma semana após a viagem ao museu, a escola primária de Ruby anunciou um piquenique no Prospect Park. Ruby ficou animada a semana toda, falando sem parar sobre os jogos, sobre comer pizza ao ar livre, sobre sua professora prometendo à classe um jogo de pega-pega. Naquela manhã, Harrison chegou à padaria mais cedo que o normal. Ele queria levar Ruby para a escola ele mesmo para vê-la embarcar no ônibus antes de sair, mas seu telefone tocou. Sterling, chefe, a reunião com os aliados do Sul foi adiantada para hoje. Eles já estão a caminho. Não pode ser adiada. Harrison olhou para Ruby correndo pela padaria, com sua mochila de unicórnio balançando em seus ombros, a excitação irradiando de seu pequeno corpo. Ele queria ficar. Queria segui-la até o parque. Queria ter certeza de que tudo estava seguro. E a equipe de segurança? Ele perguntou, atenção apertando sua voz. 4 homens designados para o ônibus. Mais 2 dentro do parque se passando por visitantes. Tudo está sob controle, senhor. Eu garanto. Harrison não gostou disso. 20 anos de sobrevivência no submundo rugiram em sua mente que algo estava errado. Mas a reunião era importante. Os aliados do Sul controlavam as principais rotas de transporte. Se ele não aparecesse, eles considerariam um desrespeito. E em seu mundo, o desrespeito poderia iniciar uma guerra. Tudo bem, ele disse relutantemente. Quero atualizações a cada 30 minutos. Qualquer sinal de irregularidade, você me liga imediatamente. Entendido, senhor. Harrison encerrou a chamada e se ajoelhou para abraçar Ruby. O papai tem que trabalhar hoje. Não posso ir com você, mas divirta-se. Ouça sua professora. Ruby envolveu os braços em seu pescoço e beijou sua bochecha. Eu sei, papai. Não se preocupe. Eu te conto tudo quando voltar. Ele a observou subir no ônibus e acenar para ele pela janela. E em algum lugar profundo, uma sombra se agitou, mas ele a afastou e voltou para Manhattan. O piquenique correu bem durante toda a manhã. A segurança reportava em intervalos regulares. As crianças brincavam, almoçavam, participavam de jogos em grupo. Ruby ria com suas amigas, correndo livremente pela grama. Tudo estava perfeito até as 2 da tarde. Um caminhão de entrega perdeu o controle na estrada ao lado do parque e bateu na cerca de ferro com um estrondo ensurdecedor. O metal se torceu, a madeira se partiu, o caos se instalou. Crianças gritaram, pais entraram em pânico. Professores tentaram reunir os alunos enquanto a fumaça saía do motor do caminhão. A equipe de segurança de Harrison correu em direção ao acidente por instinto, movendo-se para conter a situação e garantir que ninguém se ferisse. Naquele único momento de confusão, ninguém notou o veículo utilitário esportivo preto estacionado do outro lado do parque. Ninguém notou a familiar mulher de cabelos castanhos, a cliente que costumava comprar croissants de amêndoa, se aproximar de Ruby, que estava brevemente sozinha, longe da multidão. Ruby, você se lembra de mim? Eu compro doces na padaria da sua mãe. Ruby olhou para cima e reconheceu o rosto familiar. Sim, eu me lembro de você. Seu pai me pediu para te buscar. Ele está esperando logo ali. Ruby hesitou. O papai sempre dizia para nunca ir com estranhos, mas esta mulher não era uma estranha. Ela vinha à padaria. Ela conhecia o papai. Sério? Ela perguntou baixinho. Sério? Seu pai está com pressa. Deixe-me te levar até ele. E antes que Ruby pudesse pensar mais, ela foi gentilmente guiada em direção ao veículo que esperava, seu motor já funcionando. Quando a equipe de segurança voltou, Ruby havia desaparecido. 20 minutos depois, o telefone de Pearl tocou. Sinto muito, senhora Ashford, a professora de sua filha disse, sua voz tremendo. Ruby, não conseguimos encontrar a Ruby. Ela desapareceu após o acidente. Nós procuramos por todo o parque. Pearl não ouviu mais nada depois disso. Um zumbido encheu seus ouvidos. O mundo inclinou. Sua filha, sua menininha, desaparecida. Com as mãos trêmulas, ela ligou para Harrison, mal conseguindo discar os números corretamente. Na Torre Blackwood,
Harrison estava em uma reunião com 5 dos chefes mais poderosos do Sudeste quando seu telefone vibrou. Normalmente, ele o ignoraria. Ninguém tinha permissão para interromper uma reunião importante, mas era o número de Pearl. Ele atendeu. Harrison. A voz de Pearl se estilhaçou como vidro. Ruby, ela está desaparecida. Harrison. Eles não conseguem encontrá-la. Nossa filha desapareceu. O mundo parou de girar. Todo o som desapareceu. Os 5 homens à sua frente deixaram de existir. Havia apenas a voz desesperada de Pearl ecoando em sua mente. Ruby, sua filha, a menininha que ria tão facilmente, que se agarrava às suas pernas, que colocava o ursinho de pelúcia Pepper em suas mãos como se lhe confiasse algo sagrado. Desaparecida. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e então o ceifador despertou. Não Harrison Blackwood, o homem aprendendo a ser pai, mas o ceifador que construiu um império sobre o sangue e as lágrimas de seus inimigos. Harrison se levantou, interrompendo a reunião sem desculpas. Os 5 chefes olharam para ele, surpresos e ofendidos, mas um olhar em seus olhos os silenciou. Sterling, a voz de Harrison era gelo, firme e impiedosa. Mobilize todos, cada contato, cada olho na rua. Encontre minha filha, destrua esta cidade se for preciso. Sterling já estava na porta, telefone na mão. Já está em andamento, senhor. Harrison se moveu em direção à saída, então parou e se virou para os 5 homens sentados à mesa. Se algum de vocês tiver informações sobre minha filha, fale agora. Se alguém esconder informações, ele não terminou a frase. Seus olhos cinzentos de aço a terminaram por ele. Vocês deixarão de existir. Ninguém ousou respirar. O telefone de Harrison tocou enquanto ele estava a caminho do Brooklyn. Um número desconhecido, ele atendeu já sabendo exatamente quem era. Blackwood, a voz de Knox Valentine, veio cheia de satisfação. Já faz muito tempo. 10 anos, não é? Desde a última vez que você me deixou este pequeno presente no meu rosto. Harrison apertou o telefone. Onde está minha filha? A menina é linda. Knox deu uma risada baixa. Ela tem os olhos do pai, não é? O mesmo cinza. Corajosa também. Ela não está chorando. Ainda não. A raiva explodiu dentro de Harrison como um vulcão, mas ele a conteve. Perder o controle agora significava perder tudo. O que você quer? Simples. Knox prolongou a palavra, saboreando-a. Retire-se completamente da costa leste. Cada território, cada rota, tudo o que você construiu nos últimos 20 anos em troca da menina. O silêncio se estendeu entre eles. Harrison olhou pela janela do carro enquanto Manhattan passava como um rio de luz. Seu império, tudo pelo que ele sangrou. Tudo bem, ele disse sem hesitação. Knox ficou quieto por um segundo, claramente não esperando uma resposta tão rápida. Você está falando sério. Eu não aposto com a vida da minha filha. Diga o local. Eu irei sozinho. O velho armazém em Red Hook. 00:30. Você conhece o lugar. Knox riu baixinho. Sem truques, Blackwood. Ela é muito doce. Eu odiaria machucá-la. A chamada terminou. Harrison se virou para Sterling no banco do motorista. Encontre a posição exata deles. Preciso saber onde minha filha está antes da 00:30. Estamos trabalhando nisso, senhor. A rede está totalmente ativada. Enquanto isso, em um armazém abandonado na periferia da cidade, Ruby estava encolhida em um canto escuro. O quarto estava frio, a única luz entrando por uma fresta em uma porta de metal enferrujada. Ela segurava Pepper com força contra o peito, suas pequenas mãos tremendo. Ela estava com medo, mais assustada do que jamais esteve. Mas no fundo, havia uma coisa em que ela acreditava sem questionar. O papai viria, ele prometeu. Ele disse que sempre a protegeria. Ruby fechou os olhos e se lembrou da voz de Harrison, profunda, firme, como se nada no mundo pudesse derrotá-lo. A porta rangeu ao se abrir. Um homem grande entrou, um feixe de lanterna varrendo o pequeno rosto de Ruby. Ainda não está chorando, ele murmurou com um sorriso de escárnio. Coisinha corajosa. Seu pai deve estar orgulhoso. Ruby levantou o queixo, olhos cinzentos fixos nos dele sem vacilar. Meu papai está vindo. Meu papai é o ceifador. O homem riu, mas o som vacilou quando ele viu os olhos dela. Não havia medo neles, apenas certeza absoluta. Ele se virou e fechou a porta, seus passos um pouco mais rápidos do que antes. Na escuridão, Ruby abraçou Pepper com mais força. O papai vai vir.
Ela sussurrou para o urso. O papai prometeu. 11 da noite. Harrison recebeu uma mensagem de Sterling. Coordenadas de um armazém diferente, 4 milhas ao norte do local que Knox havia dado, onde Ruby estava realmente sendo mantida. Quantos? Harrison perguntou. Olhos fixos na tela. 8 armados, mas não profissionais. Os homens principais de Knox estão no local falso esperando por você. Harrison assentiu uma vez. Reúna a equipe. Vamos agora. 11h45. 2 veículos utilitários esportivos pretos pararam a 200 metros do armazém. 12 homens saíram, movendo-se pela escuridão como sombras. Harrison os liderava. Sem colete à prova de balas, sem hesitação. Apenas fúria fria e a determinação de ferro de um pai. O ataque durou menos de 5 minutos. Rápido, preciso, final. Os homens de Harrison nos superaram em número e habilidade. Os 8 subordinados de Knox foram subjugados antes que pudessem dar o alarme. Nenhum tiro foi disparado. Harrison não queria que Ruby ouvisse tiros. Ele se moveu pelos quartos escuros, seus passos rápidos, mas firmes, e então ele a encontrou. Ruby estava sentada no canto, seu pequeno rosto iluminado quando um feixe de luz cruzou o quarto. Seus olhos cinzentos se arregalaram, depois brilharam quando ela viu a silhueta familiar na porta. Papai. Harrison caiu de joelhos e pegou sua filha nos braços. Ele a segurou com tanta força, como se ela pudesse desaparecer se ele afrouxasse o aperto. Você está machucada? Alguém te tocou? Ruby começou a chorar então, a represa finalmente se rompendo, mas ela balançou a cabeça. Eu estou bem. Eu sabia que você viria. Eu disse a eles que você viria. Harrison a segurou mais perto, enterrando o rosto em seu cabelo escuro. E pela primeira vez em 20 anos, algo molhado escorreu por sua bochecha. Lágrimas. O ceifador estava chorando. Eu estou aqui agora, ele sussurrou, sua voz tremendo de uma forma que ele não acreditava ser capaz. Me desculpe. Sinto muito por não estar lá. Ninguém nunca mais vai te machucar. Eu prometo. Eu prometo. Ruby envolveu os braços em seu pescoço, o rosto pressionado em seu ombro. Eu te amo, papai. 3 palavras simples, mas para Harrison eram palavras que ele nunca acreditou merecer ouvir. Eu também te amo, ele respondeu com a voz embargada. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Harrison carregou Ruby para fora do armazém. Pepper espremido entre eles enquanto ela se agarrava a ele. Lá fora, Sterling esperava. Ao seu lado, Knox Valentine ajoelhado no chão com algemas, o rosto machucado, mas ainda torcido em desafio. Você venceu desta vez, Blackwood. Knox cuspiu. Mas você não vai me matar. Você precisa de mim para manter a paz com o Oeste. Harrison parou e olhou para o homem que ousou tocar em sua filha. Seus olhos cinzentos estavam mais frios do que qualquer noite de inverno. Eu estabeleci uma nova regra. Eu não toco em mulheres e crianças. E porque você a quebrou, você enfrentará um destino pior que a morte. Ele se agachou até que seu rosto estivesse a centímetros do de Knox. Eu não vou te matar. Vou deixar as autoridades federais cuidarem de você. Contrabando, lavagem de dinheiro, sequestro de uma criança. Você vai apodrecer na prisão até o dia em que morrer. Ele se levantou e olhou para Knox com a calma certeza de um homem que já havia vencido. Você vai pagar com tudo o que tem. Cada dólar, cada soldado, cada pedaço de poder corrupto que você construiu. Tudo isso se tornará cinzas. Knox abriu a boca para falar, mas Harrison já havia se virado, carregando Ruby em direção ao veículo. Ele não precisava ouvir mais uma palavra. Ele tinha sua filha. Isso era tudo que importava. O veículo utilitário esportivo parou em frente à padaria às 2 da manhã. As luzes de dentro ainda estavam acesas. Pearl estava parada atrás da porta de vidro por horas, seus olhos fixos na rua vazia. Quando a porta do carro se abriu e Harrison saiu com Ruby nos braços, Pearl correu para a frente como uma rajada de vento. Ela não conseguia falar. Ela simplesmente pegou sua filha nos braços, lágrimas escorrendo por seu rosto sem contenção. Seu corpo inteiro tremia. Soluços irrompendo em sua garganta sem som. Ruby se agarrou à mãe e gentilmente deu tapinhas em suas costas, como uma criança mais velha que sua idade. Eu estou bem, mamãe. Eu estou bem. O papai veio me salvar. A porta da padaria se abriu novamente.
Jasper correu para fora. Seu rosto corado, seus olhos inchados de horas de choro. Ele sempre foi o quieto, sempre no controle de suas emoções. Mas agora tudo havia se quebrado. Ruby. Ele jogou os braços ao redor de sua irmã, segurando-a com força como se nunca mais a fosse soltar. Você está machucada? Alguém te tocou? Você estava com medo? Ruby balançou a cabeça, um pequeno sorriso tremendo em seus lábios, embora seus olhos ainda estivessem vermelhos. Eu estou bem. O papai veio. O papai me protegeu. Jasper ergueu o olhar para Harrison, olhos cinzentos idênticos aos de seu pai, cheios de lágrimas. Pela primeira vez, ele não tentou esconder o que sentia. Obrigado, papai. Duas palavras simples. Mas para Harrison, elas eram tudo. Ele caiu de joelhos e puxou as duas crianças para seus braços. Ruby à sua esquerda, Jasper à sua direita, dois pequenos corpos enrolados em seu pescoço. Pela primeira vez em sua vida, Harrison entendeu o que um abraço de família realmente significava. Pearl ficou ali, observando os três se abraçando na rua silenciosa. Lágrimas ainda escorriam por seu rosto. Mas não eram mais apenas lágrimas de medo ou alívio. Havia algo mais agora. Ela deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Harrison. Ele olhou para ela, e Pearl fez algo que nunca pensou que faria. Ela pegou a mão dele e a apertou com força, sem uma palavra. O gesto dizia mais do que qualquer gratidão que ela pudesse ter expressado. Harrison fechou os dedos em volta dos dela, entrelaçando-os como se a mão dela fosse a única tábua de salvação em um vasto oceano. Eles levaram as crianças para dentro, deram banho, trocaram de roupa. Ruby estava exausta e adormeceu no momento em que sua cabeça tocou o travesseiro. Jasper deitou-se ao lado dela, uma mão sobre a de Ruby, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Harrison ficou na porta, observando-os dormir. Seu coração ainda batia forte. O terror não havia desaparecido completamente. Ele quase a perdeu. Quase. Pearl estava ao seu lado, seus ombros se tocando. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por trazê-la de volta. Harrison balançou a cabeça. Não me agradeça. A culpa é minha. Eles se tornaram alvos por minha causa. Eles desceram e se sentaram um de frente para o outro na pequena mesa da cozinha. O chá que Pearl havia feito fumegava entre eles, intocado. Harrison encontrou seus olhos, e ele sabia que este era o momento de falar a decisão que se formou em sua mente no instante em que segurou Ruby naquele armazém escuro. Eu estou deixando o submundo. Pearl olhou para cima bruscamente. O quê? Gradualmente, com um plano, vou transformar tudo em negócios legítimos. A Blackwood Holdings será nada além de imóveis e cassinos licenciados. Nada mais. Pearl balançou a cabeça, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Seu império, tudo que você construiu. Não vale a pena, Harrison interrompeu firmemente. Nada vale a pena se eu perder as crianças. Se eu perder você, Pearl ficou quieta por um longo tempo. Então ela perguntou baixinho. E o Knox, autoridades federais? Harrison respondeu, eu o entreguei junto com todas as provas. Contrabando, lavagem de dinheiro, sequestro. Ele vai apodrecer na prisão. Pearl olhou para ele surpresa. Ela conhecia o mundo dele. Ela sabia como homens como ele lidavam com inimigos. Você não. Não, Harrison balançou a cabeça. Eu não o matei. Na manhã seguinte, Sterling veio à padaria com um relatório. Quando Pearl levou as crianças para cima, Sterling baixou a voz. Senhor, por que não matá-lo depois do que ele fez com a Ruby? Ninguém o culparia se ele desaparecesse. Harrison olhou em direção à escada onde a risada de Ruby acabara de ecoar depois que Jasper disse algo engraçado. Porque um dia minha filha vai perguntar o que eu fiz com o homem que a sequestrou. Ele se virou para Sterling e eu quero uma resposta da qual não me envergonhe. Quero dizer a ela que seu pai fez a coisa certa, que ele deixou a lei cuidar disso, que ele não é um assassino. Sterling não disse nada, mas algo em sua expressão mudou. Um novo respeito por um homem tentando se tornar melhor do que era. Naquela noite, Pearl desceu e encontrou Harrison ainda sentado à mesa, olhando para o desenho que Ruby havia feito. 4 figuras de mãos dadas. Família. Ela se sentou ao lado dele sem falar e pegou sua mão novamente como na noite anterior. Desta vez, ela a segurou com mais força. Não apenas por gratidão, mas por algo mais profundo, algo que ela tentou negar por 8 longos anos. Harrison olhou para ela,
seus olhos cinzentos mais gentis do que ela jamais os vira. Pearl, não diga nada, ela sussurrou. Apenas sente-se aqui comigo. E assim eles ficaram sentados, de mãos dadas, na pequena cozinha com um leve cheiro de baunilha. Lá fora, a cidade rugia. O mundo continuava girando. Mas naquele momento de silêncio, havia apenas duas pessoas e um futuro se formando lentamente diante delas. 3 meses se passaram como um sonho gentil que nenhum deles jamais ousou acreditar que poderia ser real. A vida lentamente se acomodou em um novo ritmo. Um ritmo que incluía Harrison. Ele comprou a loja ao lado da padaria e contratou uma equipe de construção para expandir a padaria Doce Pérola para o dobro de seu tamanho original. Havia mais assentos para os clientes, uma cozinha maior, novas vitrines de vidro brilhando sob luzes quentes. Mas em todos os documentos, Pearl Ashford permanecia a única proprietária. Harrison insistiu nisso. Este era o império que ela construiu com suas próprias mãos, não o dele. Jasper e Ruby se transferiram para uma escola melhor em um bairro mais seguro. A escola tinha segurança discreta que as crianças não notavam. Câmeras de vigilância que outros pais nunca pensaram duas vezes e homens da equipe de Sterling se revezando em vigilância silenciosa à distância. Tudo foi arranjado com cuidado, com atenção, sem revelar que essas duas crianças pertenciam a um dos homens mais poderosos da costa leste dos Estados Unidos. Harrison aparecia todos os dias. De manhã, ele levava as crianças para a escola. À tarde, ele as buscava. À noite, ele jantava com sua família na pequena cozinha atrás da padaria. Sterling costumava brincar que o chefe agora passava mais tempo no Brooklyn do que na Torre Blackwood. Harrison nunca discutia. Em uma tarde de sábado, Ruby decidiu que ensinaria seu pai a assar. "O papai tem que aprender", ela declarou, mãos na cintura, queixo erguido com uma seriedade tão exagerada que era quase cômica. "Você é um membro da padaria. Você não pode não saber assar." Harrison, o homem que uma vez comandou todo o submundo a se curvar, estava na cozinha usando um avental rosa estampado com cupcakes, ouvindo sua filha explicar como bater ovos na farinha, como se estivesse revelando um segredo de estado. A primeira fornada queimou. Harrison esqueceu de programar o cronômetro. A segunda fornada ficou crua no centro porque ele abriu o forno muitas vezes para verificar. A terceira fornada soltou tanta fumaça que o alarme de incêndio gritou pela padaria, forçando Pearl a entrar correndo, abafar a pequena chama e abrir todas as janelas. Ruby riu tanto que caiu no chão da cozinha. Incapaz de recuperar o fôlego, Jasper ficou no canto com o telefone levantado, gravando todo o desastre com um sorriso raro e travesso. "Ei, papai", ele disse com uma voz calma que mal escondia o brilho em seus olhos. "Se você não quer que eu envie este vídeo para o tio Sterling, talvez devesse considerar comprar a nova série de astrofísica que eu tenho desejado." Harrison olhou para seu filho, incerto se deveria se sentir impressionado ou preocupado. Quando o menino aprendeu a chantagear? "Tudo bem", ele disse finalmente, decidindo que impressionado era a melhor emoção. "Qual série você quer?" O sorriso de Jasper se alargou em um triunfo silencioso. Uma noite, após o jantar, a família sentou-se junta na pequena sala de estar, assistindo a um filme. Ruby deitou-se com a cabeça apoiada na coxa de Harrison. Jasper sentou-se ao lado de sua mãe, pernas dobradas sob ele no sofá, lendo em vez de assistir. No meio do filme, Ruby de repente se sentou e olhou para Harrison com olhos grandes e sérios. "Papai, por que você e a mamãe não moram juntos?" O coração de Harrison se apertou. Ela o queria fora. Ela se sentia sufocada por sua presença. Ele havia ultrapassado os limites que Pearl estabelecera desde o início. Ele se preparou para responder, preparado para dizer que viria com menos frequência, que entendia. "Quero dizer, por que você simplesmente não se muda para cá?" Ruby continuou, totalmente inconsciente de que acabara de lhe dar um quase ataque cardíaco. "Você fica indo e vindo. É cansativo. Apenas fique." Jasper não ergueu os olhos do livro, mas acrescentou: "Você dorme no sofá o tempo todo. Suas costas devem doer. Eu vejo você massageando-as todas as manhãs. Você deveria dormir no quarto da mamãe. A cama dela é grande." Harrison corou. Pela primeira vez em sua vida, o ceifador, o chefe da máfia mais temido da costa leste, corou como um adolescente pego olhando para alguém de quem gostava. Pearl engasgou com a água. "Jasper, o quê, mamãe?" Ele finalmente olhou para cima,
sua expressão perfeitamente inocente. Estou errado? Sua cama não é grande? Pearl não tinha resposta. Nem Harrison. Os dois adultos sentaram-se ali de rosto vermelho, enquanto duas crianças de 7 anos os examinavam com curiosidade aberta. Nos dias que se seguiram, Pearl começou a notar uma conspiração se desenrolando. Ruby constantemente esquecia algo em casa e insistia que o papai voltasse para buscar. Jasper frequentemente tinha pesadelos no meio da noite, exigindo que ambos os pais o confortassem. As crianças até se revezavam para se sentirem mal, para que ambos os adultos permanecessem ao lado da cama juntos. Pearl descobriu o esquema quando ouviu Ruby sussurrando para Jasper em seu quarto. Qual é o plano para esta noite? Vou fingir que tenho medo de fantasmas. Você diz ao papai que ele deve ficar porque estou com medo. A mamãe não o mandará embora se eu estiver com medo. Isso é brilhante. Você é tão inteligente. Pearl ficou do lado de fora da porta, pressionando a mão sobre a boca para não rir alto. Ela não estava com raiva. Ela não podia estar. Seu coração apenas se aqueceu com a percepção de quão desesperadamente seus filhos queriam uma família inteira. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Pearl convidou Harrison para o telhado. Era para onde ela ia em noites sem sono. Em noites em que as memórias surgiam e os sonhos inacabados permaneciam. Eles se sentaram lado a lado nas velhas telhas, pernas balançando sobre a borda. O céu do Brooklyn estava claro. A lua cheia brilhava intensamente, e uma brisa suave carregava o leve cheiro de baunilha da padaria abaixo. Harrison olhou para o céu, depois para Pearl. Ela estava linda ao luar, cabelos castanhos se agitando ao vento, olhos refletindo a luz das estrelas, um rosto finalmente em paz, como se os fardos tivessem sido levantados. 8 anos atrás, ele começou, sua voz baixa e lenta. Você era a única coisa que me fazia sentir humano. No meio de sangue e violência, você era a única luz. Pearl manteve o olhar no céu, mas ouviu. Tenho medo de ser abandonada, ela disse suavemente. Meus pais me deixaram em um orfanato quando eu tinha 3 anos. Eu cresci sem saber como era uma família. Sempre acreditei que não valia a pena ninguém ficar por mim. Harrison pegou a mão dela, seus dedos se entrelaçando nos dela. Você é a primeira pessoa por quem eu quis ficar. Você e as crianças. Vocês são meu lar. Pearl finalmente se virou para olhá-lo, seus olhos castanhos brilhando ao luar. Eu quero estar com você, Harrison disse, sua voz mais firme do que qualquer voto que ele já havia feito. Não apenas pelas crianças, por você, porque eu te amo. Pearl ficou em silêncio por um longo tempo. Então, sem uma única palavra, ela encostou a cabeça em seu ombro. Sob a lua do Brooklyn, em uma cidade que nunca dorme de verdade, essa foi sua resposta. Harrison envolveu os braços em volta dela e, pela primeira vez em sua vida, ele sentiu que havia chegado em casa. Um mês depois daquela noite no telhado, Harrison e Pearl começaram a namorar oficialmente. Não o tipo extravagante de cortejo que ele poderia ter arranjado com um jato particular para Paris ou um iate no Caribe. Em vez disso, eles faziam longas caminhadas pelo parque, jantavam em pequenos restaurantes do Brooklyn e passavam tardes tranquilas conversando na padaria depois que as crianças iam dormir. Simples, comum e, para Harrison, esses eram os maiores luxos que ele já conhecera. A vida parecia tão pacífica que ele quase esqueceu que seu velho mundo ainda existia até uma tarde, quando Sterling entrou na padaria com uma tensão em seu rosto. Harrison conhecia muito bem. Problemas, chefe, precisamos falar em particular. Harrison olhou para Pearl servindo clientes, para Ruby e Jasper fazendo lição de casa no canto. Ele assentiu e saiu com Sterling. O que foi? Os antigos aliados de Knox no Oeste, a família Caruso. Eles não estão satisfeitos por termos entregado Knox às autoridades federais. Sterling falou rapidamente, sua voz baixa. Eles querem vingança. Estão ameaçando atacar a Blackwood Holdings, os cassinos, as rotas de transporte legítimas. Tudo. Harrison não disse nada, sua mandíbula se contraindo. Eles querem que você lide com isso pessoalmente, Sterling continuou. Como nos velhos tempos, eles não ouvirão mais ninguém. Eles só temem o ceifador. Como nos velhos tempos. As palavras caíram pesadas como chumbo. Harrison olhou pela janela da padaria. Ruby estava rindo de algo que Jasper havia dito. Pearl estava entregando um croissant a um cliente. Calor em seu sorriso. Sua família.
a vida que ele estava construindo. Chefe, Sterling pressionou gentilmente. Harrison se virou para o homem que esteve ao seu lado por 15 anos, através de guerras e tempestades. Vou pensar sobre isso, ele disse e depois voltou para dentro. Naquela noite, Pearl sentiu que algo estava errado. Harrison sentou-se à mesa do jantar, mas mal tocou na comida. Seus olhos cinzentos estavam distantes, como se sua mente tivesse viajado para algum lugar muito longe. O que foi? Ela perguntou quando as crianças subiram. Harrison olhou para ela e, pela primeira vez, não escondeu nada. Ele contou a ela sobre a família Caruso, sobre as ameaças a Blackwood Holdings, sobre o pedido de Sterling para que ele voltasse a lidar com as coisas à moda antiga. Pearl ouviu sem expressão. Quando ele terminou, ela perguntou baixinho: Você tem que ir? Harrison olhou em seus olhos castanhos, os olhos que se tornaram sua âncora. Então ele olhou para a sala de estar, onde Ruby e Jasper estavam jogando xadrez no chão. Ruby estava perdendo feio, mas ainda ria. Jasper estava pacientemente explicando por que seu último movimento havia sido errado. Por 20 anos, diante de algo assim, Harrison teria se levantado e ido sem hesitação. Ele teria voltado para as sombras e resolvido com poder e medo. Ele teria sido o ceifador. Mas agora ele tinha o que nunca possuíra antes, um motivo para ficar. Não, ele disse firmemente. Sterling pode lidar com isso. Eu vou ficar aqui. Pearl não falou, mas seus olhos brilharam. Harrison pegou o telefone e ligou para Sterling. Sterling, ouça com atenção. Eu não irei. Você vai lidar com Caruso. Silêncio do outro lado. Então a voz de Sterling, com um toque de surpresa. Chefe, você tem certeza? Isso é sério, eu confio em você. Harrison respondeu. Por 15 anos você esteve ao meu lado. Você sabe como lidar com isso. Faça o que deve ser feito, mas evite derramamento de sangue se possível. Quero que a Blackwood Holdings continue em seu novo caminho. O silêncio se estendeu. Então Sterling respondeu, sua voz um pouco instável. Entendido, senhor. Eu cuidarei disso. Eu sei que você vai. Harrison encerrou a chamada e olhou para Pearl. Pela primeira vez em 20 anos, ele disse baixinho. Eu deixei outra pessoa cuidar de algo importante. Pearl colocou a mão sobre a dele. É a escolha certa. Naquela noite, Harrison ficou na padaria, como vinha fazendo ultimamente. Mas desta vez, quando Ruby pediu uma história para dormir, foi ele quem se sentou ao lado de sua cama. Ele abriu o livro que ela escolheu, um conto de fadas sobre uma princesa e um príncipe, e leu em voz baixa e firme, enquanto Ruby se aninhava em seu travesseiro, suas pálpebras lentamente ficando pesadas. Jasper deitou-se na outra cama, fingindo ler, mas na verdade ouvindo a voz de seu pai. Harrison terminou a última página, onde o príncipe e a princesa viveram felizes para sempre. Ruby já estava dormindo, sua respiração suave e regular. Jasper fechou seu livro, olhos fechados. Harrison se levantou e puxou os cobertores suavemente sobre cada criança. Quando ele se virou, Pearl estava na porta. Lágrimas brilhavam em suas bochechas. Harrison se aproximou dela e as enxugou com o polegar. Por que você está chorando? Pearl olhou para ele, seus olhos brilhando na luz fraca do corredor. Por que você está aqui? Ela sussurrou. Você está realmente aqui. Você escolheu ficar. Harrison a puxou para seus braços, apoiando o queixo no topo de sua cabeça. Eu sempre estarei aqui, ele murmurou. Eu prometo. Mais 2 meses se passaram e Harrison Blackwood tornou-se oficialmente o homem que namorava Pearl Ashford. Sem mais ambiguidade, sem mais incerteza silenciosa. Todo o Brooklyn parecia saber que a dona da padaria Doce Pérola tinha um homem alto e enigmático que chegava todos os dias para buscá-la junto com as crianças. Em uma noite de sexta-feira, Harrison levou Pearl a um pequeno restaurante em uma esquina a poucas quadras da padaria. Não um estabelecimento brilhante no topo de um arranha-céu com um menu francês que ele poderia recitar sem olhar. Em vez disso, era um lugar familiar e acolhedor, com cadeiras de madeira gastas, toalhas de mesa xadrez vermelhas e brancas, e o cheiro reconfortante de pão torrado vindo da cozinha. Pearl o havia escolhido. Harrison concordou sem hesitação. No entanto, quando ele olhou para o menu, ele congelou. Cheeseburger, $15. Espaguete com molho de carne, $12. Salada Caesar, $9. Nenhum bife Wagyu com preço de $500. Nenhum vinho francês custando $1.000 a garrafa. Nada familiar. Pearl observou a perplexidade em seu rosto e riu baixinho.
Você parece um peixe fora d'água. Harrison ergueu os olhos, o canto da boca se erguendo. Estou aprendendo por você. Então aprenda, ela brincou gentilmente apontando para um item na página. Comece com o cheeseburger. É bom, eu prometo. Harrison pediu o cheeseburger, e ele teve que admitir que foi uma das melhores refeições de sua vida. Não pela comida, mas pela mulher sentada à sua frente. Uma semana depois, Pearl levou Harrison para conhecer Maggie, a mulher que a acolheu quando era criança, abandonada em um orfanato. 70 anos de idade, morando em um modesto apartamento no terceiro andar de um prédio antigo do Brooklyn. Cabelos brancos, corpo esguio, mas olhos afiados e brilhantes como uma lâmina. Quando Harrison entrou, Maggie o olhou de cima a baixo. Sem medo, sem hesitação, apenas o escrutínio medido de alguém que viveu o suficiente para não se impressionar com as aparências. Então, você é o pai daquelas duas criancinhas? Ela perguntou sem rodeios. Sim, senhora. Harrison respondeu, de pé, ereto, como se estivesse entregando um relatório formal. Ouvi dizer que você é um homem perigoso. Sim, senhora. Maggie se aproximou, inclinando a cabeça para olhá-lo, embora ela só alcançasse seu peito. Você faz minha Pearl chorar? Harrison ficou em silêncio por um instante antes de responder honestamente. Farei tudo ao meu alcance para não fazer. Maggie o estudou por um longo momento, seus olhos envelhecidos perscrutando, como se pudesse ver todos os segredos que ele carregava. Então ela assentiu uma vez. Tudo bem, você passou na primeira rodada. Há muitas outras por vir. Pearl estava atrás deles, cobrindo a boca para esconder o riso. Foi a primeira vez que ela viu Harrison Blackwood, o ceifador, o chefe da máfia mais temido da Costa Leste, ser interrogado por uma mulher de 70 anos sem nada para se defender, exceto paciência. 6 meses após o dia em que se encontraram novamente naquele elevador, Harrison sentou-se sozinho na cobertura da Torre Blackwood. Sobre a mesa à sua frente, repousava uma pequena caixa de veludo preto. Ele a abriu. Dentro havia um anel, não um diamante enorme que ele poderia facilmente pagar. Em vez disso, uma única pérola branca, luminosa e pura, sobre uma simples aliança de ouro branco. Pearl, o nome dela, e agora o destino silencioso de sua vida. Harrison passou uma semana inteira planejando o momento mais importante de sua vida. Não um plano para tomar território, não uma estratégia para enfrentar um inimigo, mas um plano para pedir Pearl Ashford em casamento. E ele sabia exatamente onde tinha que acontecer. O elevador da Torre Blackwood, no 25º andar, onde tudo começou. Mas ele precisava de cúmplices. E quem melhor do que as duas crianças que mudaram sua vida? Vocês devem manter isso em segredo absoluto, Harrison disse a Jasper e Ruby uma tarde, enquanto Pearl estava ocupada na cozinha. Vocês não podem contar para sua mãe. Nem uma única palavra. Ruby pulava na ponta dos pés, olhos brilhando de excitação. O papai vai pedir a mamãe em casamento como nos filmes. Com um anel, com flores, com música. Shh! Jasper tapou a boca da irmã com a mão. Fique quieta. Ela vai te ouvir. Ruby cobriu a própria boca com as duas mãos e assentiu furiosamente, embora seus olhos ainda brilhassem como fogos de artifício. Harrison olhou para eles e sentiu aquele calor familiar subir em seu peito. Um ano atrás, ele não sabia que eles existiam. Agora ele não conseguia imaginar respirar sem eles. Os dias que se seguiram testaram a capacidade de Ruby de guardar um segredo. O primeiro quase desastre aconteceu quando Pearl perguntou por que Ruby ficava rindo toda vez que olhava para o pai. Ruby abriu a boca e começou. Porque o papai vai. E Jasper interrompeu rapidamente. Porque o papai prometeu nos comprar sorvete. Certo, Ruby? Ruby agarrou a tábua de salvação. Sim, sorvete, sorvete de chocolate. Pearl os olhou desconfiada, mas deixou passar. Na segunda vez, Ruby desenhou seus pais vestidos de noivo e noiva. Pearl viu e riu. O que você está desenhando? Ruby ficou vermelha e gaguejou. Jasper pegou o papel e o rasgou ao meio. O desenho dela é horrível. Vou ensiná-la a desenhar direito. Ruby fez beicinho, mas entendeu e assentiu. A terceira quase catástrofe aconteceu no jantar. Ruby de repente perguntou, Mãe, você gosta de anéis de pérola? O ar congelou. Harrison quase engasgou com a água. Jasper chutou a irmã por baixo da mesa. Pearl olhou para Ruby surpresa. Por que você pergunta? Eu. Ruby olhou em volta em busca de ajuda. Eu li em um livro.
O livro dizia que as pérolas são lindas. Eu só estava curiosa. Pearl sorriu e afagou o cabelo da filha. Sim, eu gosto de pérolas. Pérolas são muito bonitas. Naquela noite, Harrison exalou aliviado. Essa foi por pouco. Finalmente, o dia especial chegou. Harrison disse a Pearl naquela manhã, com uma voz tão casual como se estivesse discutindo o tempo. Preciso te levar à torre hoje. Há algo importante que preciso resolver e gostaria que você estivesse comigo. Pearl não suspeitou de nada. Recentemente, ele começou a envolvê-la em mais decisões na Blackwood Holdings, como se a estivesse guiando gentilmente para a nova vida que ele estava construindo. Tudo bem. E as crianças? Sterling as trará mais tarde. Elas serão cuidadas. Pearl assentiu, trocou de roupa e saiu com ele. A torre Blackwood se erguia sobre Manhattan, o sol do final da tarde brilhando em sua fachada de vidro. Harrison conduziu Pearl pelo saguão, acenando para os funcionários que se curvavam respeitosamente. Eles entraram no elevador privado. As portas se fecharam. O carro começou a subir. Pearl ficou ao lado dele observando os números subirem. 10, 15, 20. O elevador parou no 25. Pearl franziu a testa. Este não era o andar do escritório de Harrison. As portas se abriram e ela congelou. Jasper e Ruby estavam no corredor. Ruby segurava um buquê de rosas vermelhas quase da metade de seu tamanho. Jasper segurava uma pequena placa escrita à mão que dizia: "Mãe, olha para trás!" Pearl se virou e o mundo parou. Harrison estava de joelhos, segurando uma pequena caixa de veludo preto já aberta. Dentro repousava o anel, a pérola branca brilhando suavemente sob as luzes do elevador. 1 ano atrás, Harrison começou, sua voz profunda e trêmula de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. 2 crianças entraram neste elevador, neste mesmo andar, e disseram 6 palavras que mudaram minha vida. Elas disseram: "Você é nosso pai." Pearl cobriu a boca, enquanto as lágrimas escorriam livremente. "Hoje eu me ajoelho aqui onde tudo começou e te digo que encontrei minha família. Encontrei meu lar e meu lar é você. São as crianças. É tudo que construímos juntos." Harrison ergueu o anel ligeiramente. "Pearl Ashford, você quer?" "Sim, mamãe." Ruby explodiu, incapaz de se conter. "O papai está ficando velho. O joelho dele deve doer." "Ruby," Jasper sibilou, puxando seu braço. "Deixe-o terminar, mas ele está ajoelhado há muito tempo." Ruby protestou. O riso encheu o elevador. Até Sterling, posicionado discretamente à distância, teve que se virar para esconder o sorriso. Pearl riu por entre as lágrimas e olhou para Harrison, ainda ajoelhado com uma expressão que era ao mesmo tempo divertida e radiante de amor. "Sim," ela sussurrou, sua voz quebrando. "Sim, sim, 1 milhão de vezes. Sim." Harrison deslizou o anel no dedo de Pearl e se levantou para abraçá-la. Ruby e Jasper correram para frente, envolvendo os braços em ambos os pais. Os 4 ficaram naquele pequeno elevador no 25º andar da Torre Blackwood, o lugar onde o destino os reuniu 1 ano antes. E Harrison Blackwood, o ceifador, o chefe da máfia mais temido da costa leste dos Estados Unidos, chorou pela segunda vez em 1 ano, pela primeira vez em 20 anos antes disso. Não de dor, não de perda, mas de felicidade, porque finalmente ele havia encontrado seu lugar. 3 meses após o pedido de casamento, o telhado da Torre Blackwood foi transformado em um jardim de conto de fadas suspenso sobre Manhattan. Rosas brancas e fios de luz suaves brilhavam por toda parte. No entanto, nada parecia extravagante ou ostentoso. Era simples, acolhedor, cheio de amor. Este era o mesmo lugar onde, 1 ano antes, Harrison havia saído de uma reunião crítica para ir atrás de 2 crianças desconhecidas que entraram em seu elevador e o chamaram de pai. Agora era o lugar onde ele diria seus votos para a mulher que lhe deu essas crianças. O casamento foi pequeno, não mais do que 30 convidados. Nenhum chefe da máfia presente. Nenhum acordo sussurrado em cantos sombrios. Nenhum guarda armado alinhado nas paredes. Apenas família e as pessoas que mais importavam. Jasper e Ruby estavam orgulhosos como padrinho e florista. Tão sérios que parecia que estavam realizando uma missão para salvar o mundo. Ruby segurava seu pequeno buquê com as 2 mãos e caminhava com cuidado exagerado. Olhos fixos nas pétalas como se pudessem cair se ela perdesse a concentração. Jasper carregava a pequena almofada com as alianças, as costas retas,
a expressão solene como a de um guarda-costas profissional. Ele havia praticado segurar aquela almofada a semana toda, determinado a não deixar as alianças caírem em hipótese alguma. Maggie sentou-se na primeira fila, seu lenço encharcado de lágrimas. Ela começou a chorar no momento em que Pearl apareceu em seu simples vestido branco, e não parou desde então. Minha menina está se casando. Ela continuava dizendo a quem quer que se sentasse ao seu lado, ouvissem ou não. Eu a criei desde os 3 anos, e agora ela está se casando. Sterling estava ao lado de Harrison como testemunha. Pela primeira vez em 15 anos trabalhando juntos, ele usava um terno sem carregar uma arma. E pela primeira vez, seu sorriso era genuíno. Não a curva educada usada em negociações, não a linha fina que acompanhava as ordens, mas o sorriso de um homem vendo seu chefe encontrar a felicidade. Uma música suave flutuava no ar da noite enquanto Pearl caminhava em direção a Harrison. Ela estava deslumbrante em seu simples vestido branco, seu cabelo castanho preso com alguns fios soltos roçando sua bochecha. A pérola em seu dedo capturava as luzes e brilhava. Harrison olhou para ela e esqueceu como respirar. O oficiante começou a falar, mas Harrison mal ouviu uma palavra. Ele via apenas Pearl, seus olhos castanhos brilhantes, o sorriso se formando em seus lábios. Então chegou a hora dos votos. Harrison pegou as mãos dela nas suas. Sua voz era profunda e firme. Eu prometo escolher esta família todos os dias, não por dever, mas porque é aqui que eu quero estar. Eu prometo construir um futuro com você e com nossos filhos. Sem mais sombras, apenas a luz que você trouxe para minha vida. Pearl apertou suas mãos. Sua voz tremeu suavemente, mas se manteve firme. Eu prometo acreditar em segundas chances. Acreditar em você, acreditar em nós. Eu prometo que não vou mais fugir porque você é meu lar. Eles trocaram alianças. E quando o oficiante declarou: "Pode beijar a noiva", Harrison não esperou um segundo. Jasper imediatamente cobriu os olhos de Ruby. Ruby empurrou a mão dele de uma vez. "Eu posso olhar. Eu tenho 8 anos, mas cubra seus próprios olhos." O riso se espalhou pelos convidados. Até Harrison e Pearl riram durante o beijo. A pequena recepção seguiu no telhado sob o céu noturno. A comida era simples e deliciosa. Vinho para os adultos, suco de frutas para as crianças, música suave tocava em alto-falantes modestos. Depois de algumas taças de vinho, Sterling começou a contar histórias sobre Harrison de anos passados. Sabem, ele costumava ser aterrorizante. Uma vez ele fez um traficante cair de joelhos apenas olhando para ele, apenas um olhar. Harrison lançou aquele mesmo olhar para Sterling. Sterling sorriu, totalmente sem medo. Esse olhar, exatamente esse, mas não funciona mais comigo. Eu o vi usando um avental rosa, queimando 3 fornadas de cupcakes seguidas. Não é tão assustador agora. Os convidados caíram na gargalhada. Harrison balançou a cabeça em resignação, embora o canto de sua boca se erguesse. Ruby puxou a mão do pai, exigindo uma dança. Jasper relutantemente dançou com sua mãe depois que Pearl implorou. Os 4 se moveram juntos no telhado, sob um céu salpicado de estrelas, com Manhattan brilhando abaixo. Quando a música terminou, as crianças correram para se sentar com Maggie. Harrison passou os braços ao redor de Pearl por trás, e juntos eles olharam para as luzes da cidade. Eu costumava pensar que tinha tudo. Harrison disse baixinho. Poder, dinheiro, um império. Eu achava que isso era sucesso. Ele assegurou mais perto. A verdade é que eu não tinha nada. Nada que realmente importasse. Não até você e as crianças. Pearl se inclinou contra seu peito. Agora você tem tudo. Harrison deu um beijo em seu cabelo. Agora eu tenho tudo. 1 ano após o casamento, a vida da família Blackwood havia se tornado algo totalmente diferente. Harrison havia se retirado completamente do submundo. A Blackwood Holdings era agora uma corporação legítima de imóveis e cassinos, administrada por equipes de advogados e contadores em vez de pistoleiros e rivais. Sterling permaneceu ao seu lado, embora agora como chefe de segurança de uma corporação limpa, não mais o braço direito de um chefe da máfia. A padaria Doce Pérola havia aberto sua 3ª filial, desta vez em Manhattan. Pearl era a proprietária oficial. Enquanto Harrison se referia a si mesmo, brincando, como um assistente de cozinha de meio período todo fim de semana, ele ainda queimava doces com uma consistência alarmante. Ainda conseguia acionar o alarme de incêndio pelo menos uma vez por mês,
E Ruby e Jasper já estavam acostumados. Eles consideravam isso uma tradição familiar. Jasper, com 9 anos, era o primeiro da classe em todas as matérias. Ele declarou que pretendia se tornar advogado um dia para poder colocar pessoas más na prisão da maneira certa, de acordo com a lei. Harrison não tinha certeza se deveria sentir orgulho ou preocupação, mas escolheu o orgulho. Ruby, também com 9 anos, cobria todas as paredes que Pearl permitia com desenhos brilhantes. Ela queria ser artista. Ela também queria assar como sua mãe. Todo fim de semana, ela ficava ao lado de Pearl na cozinha, aprendendo a sovar massa e decorar bolos. Enquanto Harrison sabiamente mantinha uma distância segura para evitar iniciar outro incêndio. Em uma tarde tranquila de fim de semana, toda a família foi à Torre Blackwood para jantar no restaurante do terraço. Os 4 entraram no elevador privado. As portas se fecharam e o carro começou sua subida suave. Ruby estudou o painel de botões, seu pequeno dedo roçando levemente os números até parar no 25. Papai, foi aqui que Jasper e eu te encontramos, certo? Harrison olhou para ela e sorriu. Isso mesmo. O 25º andar. O lugar onde você entrou e mudou minha vida. Jasper estava ao lado dele. Olhos cinzentos idênticos aos de seu pai. Papai, e se não tivéssemos sido corajosos o suficiente para vir te encontrar naquele dia? Harrison ficou em silêncio por um momento. Ele olhou para Pearl. Ele olhou para Jasper. Ele olhou para Ruby. As 3 pessoas mais importantes de sua vida estavam com ele neste mesmo elevador. Ele se ajoelhou e os reuniu em seus braços. Então eu seria o homem mais rico do mundo, ele disse suavemente. E também o mais pobre, porque eu não teria vocês. Ruby apertou os braços em volta de seu pescoço. Agora você nos tem. Jasper assentiu. E a mamãe? Pearl apoiou a mão no ombro de Harrison e sorriu. E uma família. Harrison os segurou mais perto, sentindo o calor das pessoas que amava. Eu tenho tudo. O elevador desceu e parou no primeiro andar. As portas se abriram para o saguão iluminado da Torre Blackwood. A luz do sol entrava pelo vidro no trecho dourado final da tarde. A família de 4 pessoas saiu de mãos dadas. Ruby à esquerda de Harrison, Jasper à sua direita. Os dedos de Pearl entrelaçados nos dele. Os funcionários curvaram a cabeça respeitosamente enquanto passavam. Mas Harrison não notou mais. Ele via apenas as 3 pessoas ao seu lado e sabia que eram tudo o que ele precisaria. 2 crianças o encontraram naquele elevador. Elas entraram segurando uma foto de revista e um desenho de giz de cera, mais corajosas do que qualquer pessoa que ele encontrou em 20 anos de governo no submundo. E ao encontrá-lo, elas o ajudaram a se encontrar. O ceifador se foi. O chefe da máfia mais temido da Costa Leste não existia mais. Mas Harrison Blackwood, marido, pai, um homem em quem Pearl podia confiar com toda a sua vida, perduraria. Porque às vezes as coisas que mudam sua vida não vêm do poder ou da riqueza. Elas não vêm de impérios ou batalhas vitoriosas. Elas vêm dos momentos mais simples. Como 2 crianças de mãos dadas, entrando corajosamente em um elevador e falando 6 palavras silenciosas. Você é nosso pai. Esta história oferece um profundo lembrete do valor da família e do amor. Não importa quem você seja, não importa quão poderoso ou rico. Sem as pessoas que te amam, todo o resto se torna vazio. Harrison possuía um império e comandava o medo. No entanto, ele estava vazio até que 2 crianças entraram em sua vida. Pearl, não importa quão difíceis fossem suas circunstâncias, criou seus filhos sozinha com força e dignidade, provando que o amor de uma mãe pode suportar qualquer dificuldade. A história também nos lembra do poder das segundas chances. Ninguém é perfeito. Todos carregam um passado. O que mais importa é quem escolhemos nos tornar no presente e no futuro. Harrison escolheu mudar. Ele escolheu deixar as sombras e entrar na luz. E essa escolha lhe trouxe a verdadeira felicidade. E você, como esta história te faz sentir na vida real? Você acredita em segundas chances? Alguém já mudou sua vida simplesmente entrando nela? Nós adoraríamos saber o que está em seu coração. Por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe sua própria história. Se esta história te emocionou, clique no botão de curtir para nos apoiar e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a próxima história emocionante de cada dia. Até logo e nos vemos no próximo vídeo.